Gênesis 41, José interpreta os sonhos do faraó. Passaram-se 2 anos. Certo dia também o faraó teve um sonho. Sonhou que estava junto ao rio Nilo e que do rio subiam 7 vacas de belo aspecto e gordas, que se puseram a pastar por entre os juncos. Logo atrás delas, outras 7 vacas subiam do rio, magras e de mau aspecto, e pararam na margem do rio, junto das primeiras vacas. E então as vacas magras e de mau aspecto devoraram as 7 vacas de belo aspecto e bem nutridas. Depois disto o faraó acordou, mas voltou a adormecer e teve ainda outro sonho. 7 espigas de trigo bem gradas e belas cresciam num único pé, mas logo a seguir rebentaram outras 7 espigas vazias e secas por causa do vento leste. E estas 7 espigas vazias engoliram as 7 espigas gradas e belas. Nisto o faraó acordou e viu que era um sonho. Na manhã seguinte, estava muito preocupado e mandou chamar todos os adivinhos e sábios do Egito e contou-lhes os sonhos. Mas ninguém conseguia dar-lhe a interpretação. Então o chefe dos encarregados das bebidas falou com o faraó e disse-lhe: "Realmente agora tenho que reconhecer que cometi uma falta, quando o faraó se irritou contra mim e contra o chefe dos padeiros e nos mandou meter na cadeia do chefe da sua guarda. Certa noite, cada um de nós teve um sonho com significado diferente. Estava lá conosco um rapaz hebreu que era escravo do chefe da guarda do faraó. Contamos-lhe os nossos sonhos e ele explicou-nos o significado do sonho que cada um de nós tinha tido. E tudo aconteceu exatamente como ele nos tinha interpretado. O faraó colocou-me de novo no meu posto e ao meu colega enforcou-o. O faraó mandou chamar José, e foram a toda pressa tirá-lo da masmorra. José cortou a barba, vestiu roupas novas e apresentou-se diante do faraó. O faraó disse-lhe: "Eu tive um sonho e ninguém o sabe interpretar. Ora, ouvi dizer que quando te contam um sonho, tu és capaz de interpretá-lo." José respondeu: "Isso não depende de mim. Deus é que há de dar a resposta para o bem do faraó." Então o faraó contou a José: "Eu sonhei que estava na margem do rio Nilo. Nisto vi 7 vacas gordas e de belo aspecto que saíam do rio e iam pastar por entre os juncos. Logo depois, 7 outras vacas saíam do rio, magras e de mau aspecto, como eu nunca tinha visto em todo o Egito. As vacas magras e de mau aspecto devoraram as 7 primeiras vacas, as gordas, mas, mesmo depois de as terem comido, ninguém diria que as tinham comido porque continuavam magras como antes. Neste momento, acordei, mas depois voltei a ter outro sonho. Eram 7 espigas que cresciam num só pé de trigo gradas e belas, mas logo a seguir rebentaram outras 7 espigas vazias e secas por causa do vento leste. Então as 7 espigas vazias engoliram as 7 espigas boas. Contei isto aos adivinhos, mas ninguém foi capaz de dar uma explicação." José disse então ao faraó: "Os 2 sonhos do faraó são na realidade um só. Foi Deus que quis comunicar ao faraó aquilo que ele vai fazer. As 7 vacas gordas representam 7 anos e as 7 espigas boas significam também 7 anos. Fazem parte de um único sonho. As 7 vacas magras e de mau aspecto que vieram depois são igualmente 7 anos, bem como as 7 espigas vazias e secas pelo vento leste. São 7 anos de fome que hão de vir. É como eu disse a vossa majestade, Deus mostrou ao faraó aquilo que vai fazer. Hão de vir 7 anos de grande fartura em todo o Egito, mas depois virão 7 anos de fome. Toda a gente se esquecerá da fartura que havia antes no Egito e a fome levará o país à ruína. Tão dura será a fome que há de vir depois, que da fartura de antes não ficará nem rastro. E quanto ao fato de o sonho ter sido visto por 2 vezes, significa que Deus está mesmo decidido a pôr isso em prática muito em breve. Por isso, Vossa Majestade devia procurar um homem inteligente e sábio para encarregá-lo de dirigir o país. Deve igualmente nomear e estabelecer governadores pelo país, a fim de recolherem 1/5 da produção do Egito durante os 7 anos de fartura. Que eles recolham todo o trigo que sobra durante estes bons anos que estão para vir e o armazenem em cada uma das cidades às ordens do faraó para depois alimentar o país. Assim, haverá alimento em reserva para toda a gente, tendo em conta os 7 anos de fome que vão assolar o Egito. Desta forma, a fome não há de destruir o país." José, representante do faraó. O plano exposto por José agradou ao faraó e aos conselheiros. Então o faraó disse aos seus conselheiros: "Seremos porventura capazes de encontrar um homem tão inspirado por Deus como este?" Por isso, declarou a José: "Visto que Deus te deu a conhecer todas essas coisas, não há ninguém tão inteligente e sábio como tu. Ficas encarregado de dirigir o meu palácio, e todo o meu povo se submeterá às tuas ordens. Só eu serei maior do que tu, porque sou o rei." O faraó continuou ainda:
Portanto, ficas nomeado governador de todo o país do Egito. Ao dizer isso, tirou da sua mão o anel com o selo real e colocou-o na mão de José. Mandou-lhe vestir roupas de linho fino e colocar ao pescoço um colar de ouro. Depois convidou-o a subir para o carro destinado ao principal colaborador do faraó e ordenou que à frente dele fosse um arauto a gritar: "Prestem homenagem!" E assim José ficou nomeado governador de todo o Egito. O faraó declarou a José: "Eu sou o faraó, mas sem a tua autorização, ninguém pode fazer seja lá o que for no Egito." O faraó deu a José o nome de Zafinate-Paneá e deu-lhe em casamento Asenate, filha de Potifera, sacerdote de Heliópolis. Depois José saiu dali para ir percorrer todo o Egito. José tinha 36 anos de idade quando compareceu diante do faraó, rei do Egito. Depois se despediu do faraó e começou a viajar por todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra produziu colheitas muito abundantes. Ele mandou recolher durante aqueles 7 anos tudo aquilo que sobrava e mandou armazenar nas várias cidades para vir a servir de reserva de alimento. Em cada cidade, armazenava tudo o que sobrava da colheita dos campos da região. José conseguiu assim armazenar trigo em tão grande quantidade como as areias do mar. José teve mesmo que deixar de medi-lo, porque ninguém mais conseguia medi-lo. Antes ainda de terem chegado os anos de fome, a mulher de José, Asenate, filha de Potifera, sacerdote de Heliópolis, deu à luz a 2 filhos. Ao mais velho, José deu o nome de Manassés, porque, dizia ele, Deus fez com que eu pudesse esquecer todos os meus sofrimentos e a casa do meu pai. Ao segundo, deu o nome de Efraim, porque, dizia ele, Deus fez com que eu tivesse filhos na terra onde vivia oprimido. Acabaram-se aqueles 7 anos de fartura que houve no Egito, e começaram 7 anos de fome, tal como José tinha anunciado. Em todos os outros países havia fome, mas no Egito havia comida. Quando os habitantes do Egito começaram a sentir fome e foram pedir trigo ao faraó, este respondia a todos: "Vão ter com José e façam o que ele vos mandar." Quando a fome já se estendia a todo o país, José mandou abrir os armazéns de trigo para ser distribuído pelos egípcios, porque a fome apertava cada vez mais no Egito. De todos os países iam ao Egito para comprar trigo a José, porque a fome era enorme por todo lado. E é isso aí. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixa um like, se inscreve no canal se ainda não se inscreveu e não esquece de ativar o sininho para receber todas as notificações dos próximos vídeos. Conta para mim nos comentários o que achou. Tem alguma dúvida ou sugestão para os próximos vídeos? Escreve aí embaixo. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.